Olá, tudo bem? Eu estou aqui com você no sétimo vídeo dessa série de vídeos sobre a utilização dos formulários Google para a gente criar testes, provas, avaliações, instrumentos de avaliação dentro desse contexto de utilização em sala de aula. E nos vídeos anteriores eu expliquei, eu vou colocar a perspectiva aqui, a janela do Word para você ver também, que eu retirei essas questões do formulário desse documento do Word, está aí o link de onde eu tirei essas questões. Bem, o que eu fiz no formulário foi basicamente colocar essas questões do documento do Word e transferir para o formulário Google. E relembrando, eu expliquei isso no primeiro vídeo, que as questões 1, 2 e 3 e 4, elas estão aqui, e a partir das 5 eu fiz o seguinte. Aqui, a questão 5, ela trazia essa expressão e os valores para B, C e H, baseado nessa expressão B mais C vezes H sobre 2. E como a questão 5 ela era muito simples de ser modificada, o que eu fiz foi basicamente manter essas alternativas A, B, C e D e criar três variações, aqui estão as três variações, dessa questão 5. Eu peguei a questão 5 original no PDF, troquei os valores de B, C e H, certo? Para que o valor da expressão desse diferente. Na verdade, para cada um desses conjuntos B, C e H, que eu escolhi, deixa eu colocar o Word um pouco maior para você ver aqui. Para cada valor, conjunto desses valores B, C e H que eu escolhi, a gente tem uma dessas alternativas como resultado. Então, no caso da versão original da questão 5, a resposta correta é C. E então, na primeira das variações que eu fiz três variações, e então, a original mais três, acabei tendo quatro versões da questão 5. E então, nessa variação, a resposta da expressão é 120. Na terceira questão 5, ou seja, a segunda variação que eu criei, a resposta é B, 50. E na terceira variação, que é a quarta questão 5, a resposta correta é A. Ou seja, eu fiz variações da questão 5 e também fiz isso na questão 6, só que no caso só uma variação, ou seja, eu tenho duas versões da questão 6, tenho duas versões da questão 7, 7A e 7B, tenho duas versões da questão 8, e a questão 9 eu também fiz três modificações, então eu tenho quatro versões da questão 9. Isso foi explicado lá no primeiro vídeo. Muito bem. Deixa eu voltar para o início aqui desse arquivo. Então, quando a gente criou esse formulário, bem, esse Form 7 é, na verdade, a cópia do formulário que eu tinha feito anteriormente, né? Quando eu fiz esse formulário, eu posso até abrir ele aqui com você. Está carregando a imagem aqui embaixo, carregou. E então, quando eu criei esse formulário, bem, questão 1, 2 e 3, lembrando que aqui está sem a numeração, porque nós discutimos sobre a questão de ah, criar um embaralhamento das questões. E aí eu comentei que ia ser interessante você tirar essa numeração, tanto para a questão de imprimir essa prova, se você precisar imprimir, gerar um PDF ou imprimir mesmo em papel, quanto a questão lá no momento que você cria a visualização. Mas enfim, aqui estão as questões, a primeira, segunda, terceira e quarta. Aqui no documento do Word vai ser, então, primeira, segunda, terceira e quarta, que é a questão dessa tabela. A gente só tem um tipo de cada uma mesmo. E então, quando chega na questão 5, que tem quatro questões 5 diferentes, quando eu montei o formulário, eu, na verdade, usei a primeira versão da questão 5. Então, aqui eu tenho a versão essa expressão, B mais C, vezes H sobre 2, e aqui eu usei B igual a 15, C igual a 10 e H igual a 6. E esses são os valores para B, C e H da primeira versão. E o que eu fiz, na verdade, foi que todo esse formulário foi sempre criado com as primeiras versões dessas questões em que eu modifiquei, né, que eu criei variação. Aqui, por exemplo, a questão 9, esse bloco é o 9930, que é a primeira versão da questão 9 está aqui, é a 9930. Pode ver que as alternativas elas são as mesmas para todas as variações, certo? As alternativas são as mesmas em todas as variações. E esses itens diferentes, 9A, 9B, 9C e 9D, elas têm como respostas alternativas diferentes. Muito bem, então eu posso fechar esse formulário
e voltar aqui para o meu Google Drive. Aqui está nessa visualização com esse ícone grande, a gente pode clicar aqui também e pedir para ver em lista, que eu acho que é também conveniente. Então, esse foi o Form 7, eu te mostrei o Form 7. E então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma cópia desse Form 7, que é basicamente clicar com o botão direito sobre ele. Esse aqui é o arquivo do formulário, certo? E vou vir aqui embaixo em fazer uma cópia. E então o Google ele vai estar criando aqui dentro do meu Drive uma cópia desse arquivo Form 7, cópia de Form 7. E agora eu vou clicar com o botão direito e escolher renomear. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever prova A, nono ano, e aqui eu vou chamar de conhecimentos gerais. Um nome pequeno, conhecimentos gerais. Vou dar um OK. Então essa é a prova A, e é basicamente a cópia do formulário que eu já tinha. É o mesmo formulário, com as mesmas configurações. Se você clicar aqui, recibo de resposta sempre, eu quero criar um teste, as alternativas que nós vimos em vídeos anteriores são as mesmas, está com um total de 9 pontos, ou seja, é uma cópia daquele arquivo. E lembrando então que essa cópia, ela contém as versões A, ou a primeira versão das questões em que eu fiz essa técnica de criar uma pequena variação nela. Vou fechar esse arquivo. Ok. Então, aqui eu vou mostrar para você como que a gente vai ter vários arquivos da mesma prova. Então, aqui o meu objetivo é criar arquivos diferentes usando esse macete, se você preferir, de criar alterações das questões. Então, eu vou vir aqui com o botão direito e vou fazer uma cópia. Ele vai criar uma cópia desse arquivo. Eu vou deixar esse arquivo, esse prova A, exatamente igual o Form 7 aqui, ou seja, exatamente igual a esses dois. Só que esse prova A, bom, está escrito cópia de prova A, eu vou clicar com o botão direito, vou escolher renomear, e eu vou colocar como nome prova B, nono ano, conhecimentos gerais. Ele aqui está criando para mim, já está renomeando, já renomeou, posso fechar aqui. E então eu já tenho um formulário pronto, e esse prova B também é igual à prova A e também é igual ao Form 7. Só que agora eu vou dar um clique duplo nesse formulário e vou fazer pequenas alterações, que são, eu vou vir até a questão 5, agora eu vou no documento do Word aqui também, a questão 5, e aqui eu tenho a versão A. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar a versão B, vou dar um Ctrl V, o valor aqui estava sem 2 pontos, vou colocar o 2 pontos aqui, né? Agora eu tenho o B igual a 20, o C igual a 20 e o H igual a 6. Só que dessa vez, quando eu faço essa alteração, deixa eu colocar o Word aqui grande para você. Quando eu faço essa alteração, a resposta deixa de ser a letra C, o item C, né? A resposta correta, e passa a ser o D. Então, aqui no Opera, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em respostas corretas, clicar aqui, não é mais 75. Agora a resposta é 120. E vou desmarcar o 75, deixar somente o 120 e clicar em concluído. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter essa questão 6, porque a questão 6 só tem 2 variações mesmo. Eu vou deixar a primeira, certo? A questão 6 eu não vou alterar. E agora, a questão 7 eu tenho 2 variações, não é isso? Vou vir aqui no Word, vou dar um destaque para o Word para você ver aqui. A questão 7 eu tenho 2 variações. Aqui eu tenho o número de questões verdadeiras supera o número de questões falsas em 4 unidades. Aqui é supera em 4 unidades. E aqui é igual a 4 vezes o número de questões falsas. Então eu vou modificar a questão 7. Vou copiar aqui esse texto. Vou substituir aqui no lugar dessa questão 7. Está sem a numeração, lembra que a gente fez isso no vídeo anterior, mas essa é a questão 7. E então, antes, a alternativa correta era D, está aqui, ó. Antes a alternativa correta era D. Deixa eu voltar aqui com a perspectiva dos dois. Então, eu copiei aqui a questão 7. Deixa eu fazer isso. Copiei aqui a 7B e substituí aqui. Eu já tinha feito isso, mas estou fazendo de novo. Eu acabei não mostrando essa janela. Então, eu substituí, copiei aqui. E agora, deixa de ser a letra D, a resposta, o item D, e passa a ser o item C.
Então, eu vou vir aqui embaixo em respostas corretas, desmarcar o D e marcar o C, concluído. E agora, a questão 8, não é isso? Questão 8 eu também tenho duas variações, 8A e 8B. E então, eu vou fazer isso então. Eu vou fazer a alteração. O título é o mesmo, esse texto aqui em cima da imagem é o mesmo, tanto na 8A quanto na 8B, esse aqui é igual. E a pergunta aqui embaixo é diferente, porque aqui pergunta consumo maior que 40 metros cúbicos. Aqui, na verdade, 8B, estou vendo um erro aqui no próprio arquivo do Word. E na 8B, a pergunta é menor ou igual a 30 metros cúbicos. Antes era maior que 40 metros cúbicos e a segunda é menor ou igual a 30 metros cúbicos. Então, eu vou copiar e colar essa pergunta, o final da pergunta na questão 8. Na casa de Carlos, os 2 meses em que o consumo foi maior do que 40 metros cúbicos. Então, agora eu preciso perguntar, na verdade, foi menor ou igual a 30 metros cúbicos são. Então, aqui foi menor ou igual a 30 metros cúbicos. E como observação, aqui a gente tem janeiro e abril, na versão A da questão 8. A alternativa correta é o item A. Eu posso ver aqui no Opera, no navegador, que é o item A que está marcado como correto. Deixa eu clicar em concluído por enquanto. Certo? E a gente tinha janeiro e abril, janeiro e maio, março e fevereiro, abril e maio. Só que quando você vem aqui, a gente tem janeiro e abril, que é esse item A, é igual a esse de baixo. Janeiro e maio, janeiro e maio. Aqui a gente tem março e fevereiro, e aqui tem maio e fevereiro. E a correta é C, maio e fevereiro. E a letra D, abril e maio, e abril e maio. Então aqui, deixa eu tirar esse sublinhado. Então aqui eu vou ter que fazer essa modificação aqui, é maio e fevereiro. Maio e fevereiro no item C. Então aqui agora no formulário, eu preciso pegar essa terceira opção e colocar maio e fevereiro. Vou clicar em resposta correta. Não é a A, mas é maio e fevereiro. Cliquei em concluído. Acabei. Pequena modificação da questão 8. E agora a gente tem a questão 9. Deixa eu voltar aqui à janela do Word também. E a questão 9, o texto e as alternativas são exatamente iguais, mas a gente tem modificação na imagem. Aqui é 9, 9, 30. E aqui a gente tem 9, 8 e 30. Então, eu preciso modificar a imagem. E enquanto nessa primeira versão a alternativa correta era C, que inclusive está mostrando aqui, ó, a alternativa correta com esse Vzinho é C, eu vou agora modificar para a segunda versão, então eu preciso usar a segunda versão da 9, e a alternativa correta passa a ser B. Então, eu vou vir aqui em respostas corretas, a alternativa correta passa a ser a segunda, 2160, vou clicar em concluído, e agora essa imagem eu vou remover. E agora eu preciso incluir a outra imagem, não é mesmo? Eu vou clicar aqui nesse ícone, né? Nesse íconezinho para inserir a imagem. Então agora apareceu aqui esse procurar. Deixa eu colocar a tela inteira para você ver. Agora o arquivo, então eu preciso dessa imagem 9830, que é a 9B. Eu vou clicar aqui em procurar. Não é nenhuma dessas, eu quero mostrar todos os arquivos. Então aqui vai ser 9B, tá? No meu computador. Eu vou fazer o upload agora da 9B e vou clicar em abrir. Pronto, estou fazendo o upload para a questão. E apareceu, meio de repente, mas apareceu. Eu vou diminuir um pouco essa imagem, porque está exagerada. Está bem exagerada ainda. Eu acho que assim está legal. E agora eu vou clicar nesses 3 pontinhos e pedir para alinhar ao centro. Então, essa aqui agora é a 9830. Deixa eu dar o destaque aqui para o navegador. Essa é a 9830. As alternativas são as mesmas. Mas então agora eu tenho a imagem da 9B. E acabei. Eu posso aqui agora, inclusive, posso clicar para visualizar, né? Só para ver se está tudo ok com o formulário.
mas eu não estou vendo nenhum tipo de problema. Inclusive, ó, nesse sorteio aleatório, a primeira questão foi exatamente a última que eu acabei de modificar, que é a 9830. E as alternativas são as mesmas, né? Nessa modificação que eu fiz, deixa eu ver se eu modifiquei, agora eu esqueci. A alternativa correta é B, isso mesmo, 2160. Como está? Deixa eu colocar o Word aqui também para você. Letra B nessa modificação, 9830, letra B, 2160. E então o formulário está funcionando direitinho, está embaralhando as questões e, como extra, tem uma modificação em algumas questões. Ok, eu vou fechar e voltar aqui para o navegador. Deixa eu dar um destaque para o navegador. E então agora, bem, eu tenho com pouco trabalho agora para modificar, vou voltar aqui para os arquivos, eu tenho duas provas diferentes. O que tem a prova B de diferente da prova A? Bem, a 5 é diferente, a 7 é diferente, a 8 é diferente, a 9 é diferente. Então, das 9 questões, 4 delas são diferentes. Se eu tivesse modificado a B, a 6, aliás, e ao invés de usar 6A, usasse a 6B, eu teria essas modificações. Sendo que eu ainda tenho a 5C e 5D para usar, eu tenho a 9C e 9D para usar. E também a 6B, que eu não usei. Então, com essas pequenas modificações, eu consegui criar um teste levemente diferente. Tem prova A e prova B. Se você tiver duas turmas diferentes, para você não dar exatamente a mesma prova nas duas, você pode fazer pequenas modificações. Isso pode ser interessante para você ter versões levemente de provas e você poder reutilizar algumas questões, mas não fazer uma prova completamente igual a outra. Então, só para ficar bem claro isso, eu vou abrir aqui. Essa é a prova B. Eu vou abrir a prova A de novo. Então, a gente tem aqui a prova A e tem a prova B. Prova A nessa aba, prova B nessa outra aba. E na prova A, deixa eu pegar a questão 5 aqui. Pronto, a questão 5, a gente tem essa aqui. O valor numérico da expressão B mais C vezes H sobre 2 para B igual a 15, C igual a 10, H igual a 6. E a alternativa correta... Pronto, a alternativa correta é 75. Então, 15, 10, 6. A alternativa correta é 75. Eu vou vir agora nessa questão 5 aqui. Então, a gente tem, ao invés do 15, 10, 6, nós temos aqui o 20, 26. E aqui a alternativa correta era 75. Já que a alternativa correta é 120. Então, tá aí. Nesses dois arquivos de formulário diferentes, você tem respostas diferentes em algumas das questões. Então, essa já é uma maneira muito simples de criar alguma variabilidade das provas. Então, quando você for enviar a prova, pode ser pelo link, por exemplo, você vai ter um link para essa prova B e vai ter um link diferente para essa prova A. São dois arquivos diferentes. E você inseriu aqui as respostas. Lembrando que aqui é a primeira, segunda, terceira e quarta questão. Nesses dois casos são iguais. Se eu tivesse criado variação para essas questões também, eu teria, então, mais maneiras de variar essa prova. Mas se você for usar um pouquinho de matemática, bem, se você for usar um pouquinho de matemática, se eu clicar... Eu vou clicar aqui mesmo nesse título, depois eu apago. Bem, se a gente tem 4... diferentes questões 5, eu fiz 3 variações, fiquei com 4 versões da questão 5. 2 versões da questão 6. 2 variações da questão 7. 2 tipos para essa questão 8 e 4 para a questão 9. Mesmo mantendo a questão 1, 2, 3 e 4 iguais, nós temos 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, 32... vezes 4, 64 dá 128. Então, você tem 128 provas diferentes, né? Você faz, desde você modificando apenas uma questão, por exemplo, deixa um arquivo exatamente todo igual ao nosso arquivo original, mas troca só a questão 9. Né? Em vez de usar o 9A, usa 9B. Até você trocar a questão 5, 6, 7, 8 e 9 para essas variações,
você na verdade tem 128 combinações possíveis de prova. Lógico que se você fizer uma única modificação, uma prova vai ser praticamente igual a outra. Se você fizer mais modificações, essas provas vão ficar mais diferentes uma da outra. Mas aqui, nesse meu exemplo simples, eu só queria te mostrar que criando algumas variações, né, pequenas variações para algumas questões, você consegue, na verdade, criar testes diferentes. Você consegue inserir variabilidade nesse seu arquivo. Faz com que uma atividade não seja exatamente igual a outra. E essa foi, na verdade, uma pequena experiência ou exploração dessa questão da variabilidade. A gente vai ver como utilizar essa variabilidade para criar testes mais interessantes também. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Nesse vídeo, eu só queria te mostrar que você pode reaproveitar um formulário, copiar, criar uma cópia desse formulário, seja na mesma pasta, ou seja em pastas diferentes, e então criar testes diferentes, utilizando como base o mesmo formulário. E então eu espero que eu tenha sido claro nessas explicações, espero que você tenha entendido todas essas explicações, inclusive essa conta no final, caso você não seja da área de exatas. E então eu te vejo no próximo vídeo.